tô aqui de novo com o canal Delírio. Se você não conhece, é um canal que fala sobre livros nacionais. Então não deixem de se inscrever e curtir aqui, porque ajuda bastante. E hoje eu vou falar sobre histórias de acampamento no Wattpad. Por que eu vou falar sobre isso? Porque, além de eu gostar muito de ler coisas no Wattpad, eu sei que é muito difícil encontrar as coisas no Wattpad. A gente fica tentando procurar as coisas e a gente não acha, a gente bota tag e não encontra, e é complicado, como acha, achar ruim, e aí é um negócio muito complexo. E aí a gente teve, eu e Giovana tivemos essa ideia, acho que foi você que teve a ideia, né? Giovana que teve essa ideia e a gente resolveu sair nessa busca das melhores fanfics de acampamento do Wattpad. E na verdade é um misto de melhores e não indicáveis. Para os autores que estiverem vendo esse vídeo, se eu falar alguma coisa aqui mal da sua história, não é contra a sua história, são críticas completamente construtivas, então leva na boa que eu não tô querendo magoar o sentimento de ninguém. A primeira que eu vou falar é Ironia do Destino, que é uma das que eu não vou recomendar. Ela... Qual é o nome da autora? Amy o quê? Amy Almeida. Amy Almeida, não tenho o nome dela de verdade, mas eu tenho a impressão de que ela deve ter começado a escrever há pouco tempo, porque ela comete muitos erros ortográficos, gramaticais, e a história usa conjunções. E a história em si não é muito bem desenvolvida. Os capítulos são muito curtos e dão a impressão de que tipo, é só uma sequência de fatos e que não é uma história e que é como se, sei lá, eu não sei nem muito o que dizer. Ela comete uns errinhos assim também, por exemplo, a amiga dela tem vários nomes na história, várias coisas acontecem que não tem contextualização, que não tem muito sentido, tentando entender até agora como é que o pessoal vai para acampamento, sem pedir autorização para os pais, se tá tranquilo, fica 3 semanas lá e ninguém liga. E assim, são essas coisas que vão te incomodando conforme você vai lendo, mas, como eu falei, não tô aqui pra criticar, eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente vai escrever coisas assim mesmo, a gente vai escrever coisas que não são necessariamente boas, mas isso serve pra gente ficar mais maduro pra escrever coisas boas depois. Então, se você estiver lendo isso, leva na boa, só leva essas críticas pra você melhorar o seu trabalho depois. E a próxima é Acampamento para Jovens Talentosos, da Manuela Pereira. É outra que eu também não recomendaria, mas assim, eu não vou recomendar, mas ao mesmo tempo que eu não vou dizer que ela é ruim. Só que comparando com as outras que a gente encontrou, essa com certeza não tá num nível tão bom quanto as outras, mas tá bem melhor do que a anterior. Essa, no caso, ela se passa nos Estados Unidos, que é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Eu acho que esse espaço não é muito bem aproveitado. Tipo, pra você usar um espaço desse, você tem que, no caso, saber utilizar dele, conhecer o local, ou então ter pesquisado muito a respeito, o que não foi o caso. A história ela é muito superficial, ela é boa para um passatempo, então se você estiver precisando de alguma coisa para passar o teu tempo, ela é o ideal para você. Porém, ela não tem um desenvolvimento muito bom dos personagens, eles estão ali, mas eles não são tão bem desenvolvidos, e a história em si ela é bem clichêzinha, e não que eu não goste de clichê, mas eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado. É isso, gente. A próxima história... As músicas. Que eu acho que a nossa maior crítica sobre músicas no meio do capítulo, porque quebra totalmente o roteiro e ela coloca a música meio que inteira ali. Exatamente, ela bota a música toda, o que é uma coisa legal dela ter pesquisado, dela colocar, até porque é um acampamento musical, bem estilo Camp Rock. Mas dá aquela quebrada se você tá lendo e tu acha que eu lia a música inteira, botava a letra da música inteira, tu acha que eu lia todo capítulo tinha uma música? Lia? Claro que não, geralmente eu pulava, a não ser que naquele dia eu tivesse inspirado, e mesmo assim eu geralmente não lia tudo, lia uma parte e pulava porque não fazia tanta diferença na história. E pra quem gosta de música capítulo, talvez seja o ideal pra você, pra mim nem tanto, pra Giovana também não, que não é muito a nossa praia. A terceira é... Acampamento de Inverno para Músicos Nem Tão Talentosos, da Clara Savelli. Essa aqui, na verdade, eu tive quase uma epifania aqui que eu descobri que o outro livro que eu vou ler, que eu vou começar a ler no final dessa semana, no caso é dela também. Quer que eu dê um telefone toco aqui? E eu acabei de descobrir que um livro que eu vou ler, que eu tô super afim de ler, que eu ganhei, mas a Giovana me roubou. Roubei mesmo. Mas eu dei outro em troca. Ela deu outro em troca, não foi? Na verdade não foi roubo, foi uma troca. Só meio que você não teve escolha, porque eu falei, você vai ficar com esse, porque você gosta disso, e eu quero ficar com esse. Assim, a única coisa ruim é porque, tipo, a gente trocou, eu peguei o Outlander, que eu leio Outlander, só que, tipo, eu tenho o volume 1 e no dia foi sorteado o volume 3, então falta 2. E aí não li ainda, mas um dia eu vou ler. Mas resumindo, a história é muito boa, ela tem uma pegada bem sarcástica e bem engraçada. Eu gostei da personagem principal. No início é um pouquinho chato porque ela reclama muito das coisas, ela tá sempre reclamando de tudo. Só que a premissa da história é interessante porque, tipo, ela é
adolescente que não tem muitos talentos musicais, ela sabe tocar tipo 2 músicas na flauta, nem sabe tocar direito. Só que a amiga dela inventa que ela tem que ir pra esse acampamento, que vai ser muito legal, que vai ser incrível, e convence ela a ir junto e ela acaba indo na onda, só que ela não queria estar ali, então ela passa a viagem toda reclamando e falando mal do acampamento, e tudo não tá bom, e tudo é ruim. E assim, como ela é uma pessoa que reclama, mas ela tem uma pegada mais engraçada, isso dá uma suavizada, não fica tão chato. Eu sou meio assim, quando eu reclamo eu fico fazendo piada. E eu me identifiquei um pouquinho com ela, mas no início eu demorei um pouquinho pra me identificar com a leitura e ficar presa, mas depois no meio da história eu já tava super doida, super shippando ela com o menino lá que ela conheceu. E assim, a história também vai falar sobre assédio de uma maneira um pouquinho mais superficial, mas é bem interessante o modo como ele trata do assédio em relação ao poder, tipo, de você se envolver com alguém, no caso, se envolver com alguém do acampamento, mas na escola poderia ser um professor e assim por diante. Gostei de como isso termina na história. E o final é meio clichê, eu não gostei tanto do final, mas, como eu tava até conversando com a Giovana antes, é meio que tipo uma opinião minha, às vezes você vai gostar. Eu mesmo, quando era mais nova, eu gostava de finais assim, finais super felizes, então talvez você vai gostar muito, vai depender muito da sua desilusão opinião. da vida não faz com a gente, não é mesmo? A gente no caso, até que a gente cresce, fica um pouco amargurado, e aí essas coisas meio que perdem o sentido, porque você lê pensando, a vida não é bem assim, né? Então, a curiosidade desse é porque tem outro livro com um personagem desse livro, também disponível no Wattpad, que é O Chinelo e Salto Alto, e que faz referência também ao livro que deu a epifania na Letícia. Que é Mocassins e All Stars, que, gente, inclusive, eu não li ainda, mas a Giovana gostou e eu estou super empolgada, parece ser bem interessante. Então, vou deixar gente, eu dei o nome do meu personagem, do meu livro, por causa de um cara desse livro, gente. Você acha que eu não gostei? Amiga, eu botei o nome do meu personagem de uma pessoa do Big Brother, então não quer dizer outra coisa. Você vê que eu gosto muito dessa pessoa do Big Brother. Eu tô dizendo isso, eu me apaixonei pelo personagem. Você gosta da pessoa do Big Brother. Vai fazer o quê? Acontece, né? E aí agora a gente vai falar sobre... Peraí, que o celular bloqueou. Eu não gostei tanto assim, mas Giovana amou muito. Ela vai falando porque eu sempre esqueço o nome. Acampamento de Verão para Jovens Artistas, da Bárbara Guedes. Ah, sim. Essa é uma das únicas que ela ainda tá em andamento. As outras já terminaram. Essa, no caso, acho que tem 30 ou 31 capítulos, tá por aí. É uma história interessante. Ela traz na história dela personagens femininas muito empoderadas, o que é muito interessante. A história também ela tem um narrador que ele é onipresente, tipo o cara de Desventuras em Série, que é o Lemony, e eu só achei bem interessante, porque eu gosto bastante do narrador de Desventuras em Série, isso me lembrou. Também gostei que, tipo assim, a personagem principal da história, que é a Duda, ela é a abelha rainha, mas ela não é malvada, exatamente, por assim dizer. Ela é, assim... Ela é implicante, sim, mas todo mundo pode ser. Eu sou implicante e não sou abelha rainha, vou fazer o quê? Exatamente, ela é implicante, ela tem coisas chatinhas dela, só que ela não é malvada, ela não é uma personagem cruel, isso eu achei interessante. Ninguém teme ela, as pessoas admiram ela. Exatamente. Porque ela não. Ela é aquela pessoa que, tipo assim, ela não quer pessoas fracas do lado dela. Então, tipo assim, ela nunca esnoba alguém. Ela quer que pessoas poderosas do lado dela pra aumentar a força dela. Por isso as pessoas adoram ela, admiram ela. Menos a Malu, mas a Malu é a Malu. Giovana falou tudo, você não nem falar mais nada, mas resumindo o que eu vou falar, que eu ia falar, que ela é a fanfic daqui. Fanfic não, história. Da história 10 que eu falei, que melhor usa o acampamento, tipo, e eles têm 2 grupos rivais, que isso eu achei bem interessante, meio Camp Rock, mas ficou bem legal, que são os Claves de Sol e os Melódicos. Claves de Sol eternamente. Ótimos nomes, adorei. Inclusive, assim, fez tudo que o Riverdale deveria ter feito na série, não fez, ela fez na fanfic. Meus parabéns. E uma parte que eu não gostei é que tem muita ficha de personagem, que é uma coisa que eu não gosto, tipo assim, antes de começar a história tinha ficha dos personagens, de cada personagem. Mas se você gosta de ficha, como a menina Giovana aqui, que gosta muito, você provavelmente vai gostar. São uns 5, 6 ou 7 capítulos, não lembro a quantidade, sobre cada personagem, falando sobre a personalidade, defeito, aparência, coisas desse tipo. E a última agora, que é a melhor, inclusive vou fazer um coração aqui porque ela é maravilhosa, que é Os Desajustados. Da Nicole Gonçalves. Nicole, muito obrigada por esse trabalho maravilhoso. Eu amei ler cada segundo, cada instante, porque essa história é incrível, gente, maravilhosa. Tô falando sério. Estou indicando para todo mundo, por favor, leiam, porque eu preciso comentar com mais pessoas, porque só com a Letícia não deu certo. Estou idolatrando ela, a gente vai criar um altar aqui atrás, no fundo aqui a gente vai criar um altar, entendeu? Se você gosta de acampamento, essa é a história pra você. Se você gosta de história boa, essa é a história pra você. Se você gosta de livro, essa é a história pra você. Qualquer coisa que você fale, essa história serve pra você. Porque ela é incrível. Ela tem personagens muito, muito complexos e muito bem desenvolvidos. E assim, são 4 amigos. Ela se inspirou, a autora até chegou a falar isso na história, que ela se inspirou em Clube dos 5,
que é um filme maravilhoso, que se você não viu, você tem que ver, tem aquela cena final maravilhosa. Eu tô aqui já mentalizando a cena, que é linda demais. E aí ela pegou a premissa de Clube dos Cinco, que é tipo 4 pessoas que se conhecem na detenção. 4 pessoas muito diferentes, então tem o bad boy, tem a patricinha, tem a lunática e tem o nerd. 4 pessoas que normalmente nunca seriam amigos, mas que dentro daquele momento da detenção, eles fazem uma amizade e a história começa a se desenrolar. Daí. Eu achei bem legal que ela vem falar sobre assédio também, o foco principal da história é o assédio, apesar de que cada personagem tem um background muito grande e um passado muito importante na sua personalidade. No caso, a Lua, que é uma das personagens, tem uma história de vida que tornou do jeito que ela é. Não exatamente, mas assim, ressaltou algumas características dela. O Ben, que é no caso o Ben Volio, que agora eu não vou confundir, porque na outra vez eu falei que ele era de Uma Noite de Verão, mas ele é de Romeu e Julieta, gente. Foi inspirado no personagem, mas ele tem um background com a mãe dele muito importante também, que faz ele ser do jeito que ele é. Então, tipo, a história toda ela é muito bem pensada, os capítulos são muito bem linkados. E é muito cheio de referência, como eles falam os trechos de Sonhos de Uma Noite de Verão, de Harry Potter. Sim, adorei ver coisa de Harry Potter, ver coisa de Uma Noite de Verão. E, sabe, é maravilhoso, os casais são super shippáveis, você fica tipo, nossa, se isso fosse vida real, eu shippava. E é muito legal que cada um é de uma cidade diferente. Tipo, um acampamento, eu não lembro onde é que é o acampamento, é aqui no Brasil, mas eu não lembro a cidade. Só que cada um é de uma cidade diferente. Tem tem uma pessoa que é do Rio de Janeiro, tem outra pessoa que é do Rio Grande do Sul. A Alina é de Brasília, sim. O Ben é do Sul. Ela, eu acho que a Lu é de São Paulo e eu acho que o Edu é do Rio. Isso, e cada um é de um lugar. E isso mostra muito, tipo, as diferenças dele. Acho legal que ela meio que trabalha nas gírias locais, no sotaque. Tipo, ele fala muito guria, sabe? Não, isso ficou muito claro na história. E, assim, você vê a diferença entre eles. Por exemplo, tem um momento que eles saem juntos e tem alguma coisa de bolacha, não, era de salgadinho. Porque em algum lugar chamam salgadinho, tipo, Doritos é salgadinho. São Paulo. Pra mim não é salgadinho. Salgadinho é coxinha. Eu acho que essa história é maravilhosa e a forma como ela trata sobre o assédio como uma forma realmente de denúncia, sim, e mostrando como as pessoas elas são culpabilizadas, não sei se esse termo existe. Como existe a mania de colocar tudo pra debaixo do tapete, acontece e ninguém quer fazer nada a respeito. E se você não correr atrás, não lutar pra acontecer, as coisas não vão acontecer, os culpados não serão, assim, condenados. Então, tipo, essa história é maravilhosa, tanto em relação à escrita da autora, quanto ao tema, o desenvolvimento dos personagens, o tema, as referências, é maravilhoso. Tipo, eu não tem mais. Então, por favor, leiam e venham comentar com a gente. Exatamente. Amei muito, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, curtam aqui também, porque vamos ajudar a amiga. E se vocês já leram essas histórias, ou se vocês leram outras histórias e querem me recomendar, não deixem de colocar aqui embaixo que eu vou ler com todo prazer. Beijo, tchau!